Minha diretoria tricolor, eu sei que vocês não queriam jogar, mas o Fluminense estreou e perdeu de 3-0 do Volta Redonda no Engenhão. Também sei que vocês não querem muito falar nesse assunto, mas né, temos que falar da estreia dos três times do Rio que não tinham estreado ainda no Campeonato Carioca. E o Fluminense foi o único que conseguiu aí um resultado, né, de negativo. Perdeu e perdeu, mais do que perdeu o jogo, jogou muito mal o Fluminense. E o torcedor do Fluminense tem toda a razão do mundo de ficar puto com o Egídio, que foi expulso no primeiro tempo, ferrou o time inteiro. É evidente que isso é verdade, que realmente isso prejudicou. Como é evidente também que o Fluminense não pode negar os erros do técnico Odair Hellmann. Eu particularmente já disse aqui várias vezes, acho que dentro daquilo que tinha, o Fluminense fez uma aposta até que ok, o Odair. Eu não gosto muito do estilo de jogo do Odair e vejo repetir no Fluminense, pelo menos no começo da temporada, algumas coisas que eu via no Inter, que é o Fluminense mudar radicalmente de postura em casa para fora de casa e ser um time um pouco defensivo demais, na minha opinião. Enfim, nesse domingo o Odair cometeu alguns erros. O primeiro erro deles foi escalar um time bastante velho, já com risco de lesão, com pouco tempo de treinamento, num dia de chuva. Então eu já não consegui compreender muito qual era a lógica. Ele colocou um risco ali que não era necessário. O Fluminense está praticamente classificado. Colocou um time extremamente lento em campo. Se não me engano, eram 5 jogadores acima de 30 anos. E o Fluminense, portanto, ia ter dificuldades em relação a isso. Quando perde o Egídio, a coisa fica muito pior. Porque aí você tem jogadores mais velhos, num campo pesado, com um time adversário cheio de moleque correndo, né? E você ali naquela marcha lenta e tal. Quando vai para o intervalo, a gente espera o mínimo, que fala, bom, ele vai tirar o Ganso, porque o Ganso não esteve no campo. O Ganso aceitou completamente a posição do Fluminense de não querer voltar ao futebol e não voltou. Né? Ele foi lá e tirou o Fred, que minimamente voltava e recompunha e fazia alguma jogada de pivô. Tirou o Fred, tirou o Marcos Paulo, enfim, fez um monte de coisa que não deveria ter feito. Piorou o time do Fluminense. Depois ele fez mais 2 alterações, deu uma melhorada, botou uma molecada, porque era o mínimo, né? Era o óbvio, vou colocar minimamente igualar a condição física, mas na minha opinião errou feio na escalação, errou feio nas substituições, e o Fluminense não conseguiu reverter o placar, ainda tomou mais gols do Volta Redonda. Esse sim, esse fez uma grande partida. O Volta Redonda, que treinou mais ou menos no mesmo período que o Fluminense, se não me engano 1 ou 2 dias a mais, fez uma bela partida, entendeu o jogo e tal, foi lá, abriu 2 caras na ponta, os contra-ataques deles eram um inferno pro Fluminense, e o Fluminense tanto podia ter feito um golzinho ali, como também podia ter tomado mais. Enfim, uma péssima reestreia pro Fluminense, o único a reestrear mal dos 4 do Rio de Janeiro, até porque os outros do Brasil ainda não reestrearam, e vamos ver o que vai acontecer aí, mas não vou considerar preocupante nem nada, o Fluminense está classificado, é o Volta Redonda, é um jogo, né, mas espera-se um pouco mais, evidentemente, ou bem mais, de um time como o Fluminense, e não era para ser a estreia do Fred um jogo dessa maneira, né? Sabendo de todos esses riscos, acho que agiu meio que irresponsavelmente com o ídolo, o Fluminense como um todo, não só o Odair e tal. O Fluminense deveria ter preservado o Fred para talvez não jogar esses últimos 2 jogos, já que a vaga estava na mão, e jogar uma semifinal, enfim. Mas tá feito. Infelizmente, o Flusão não começou legal.